Muito bem, são 11 horas e mais 33 minutos. Vamos seguir aqui com o Jornal da Maracu, através da Maracu M630, agradecendo aí a audiência e a participação com o doutor Ivaldo Castelo Branco Soares, que é advogado, também pesquisador, autor de livros. E nós vamos falar a respeito de um achado histórico que aconteceu lá na região de Pindaré. Segundo as informações, entre Pindaré e Monção, acharam algumas peças que seriam de uma turbina, que pode ter sido de um engenho na fabricação de açúcar, que pode ter funcionado lá na Fazenda Sansapé, em Penal. A Fazenda Sansapé hoje é de propriedade do doutor Ivaldo. E essas pessoas que acharam essas peças, né, estão aí pesquisando ainda para saber realmente a sua origem. Mas o doutor Ivaldo, que é pesquisador nessa área, pode nos acrescentar algumas informações. Doutor Ivaldo, bom dia, é um prazer ter a sua participação aqui na Maracu AM, no Jornal do Maracu. O que o senhor sabe a respeito desse achado? Fique à vontade, é um prazer ter a sua participação. Amigo Gilvan, eu que sou um penalvense, que tenho assim um amor muito grande pela minha terra, estendo toda essa reportagem à memória penalvense que vem de idos seculares e que estou aqui pronto para lhe informar sobre este achado. Realmente é um achado importante, porque esse material que foi encontrado, ele, na verdade, é uma turbina que esteve em funcionamento no engenho de Sansapé, aqui em Penalva, na época em que Penalva era distrito de Viana. Exatamente nesta freguesia de São José de Penalva. Ela, quando se desanexou da administração da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Viana, em 1863, mais ou menos, 1864, exatamente no dia 2 de julho de 1864, através da Lei 706, nessa época, o engenho de Sansapé, ele que já possuía turbina para triturar o açúcar bruto, açúcar este que era exportado para a Europa, exatamente para a Inglaterra. Por que para a Inglaterra? Porque esse equipamento foi um equipamento que veio da Inglaterra, não só para o engenho de Sansapé, para vários engenhos espalhados no país, porque era de interesse do governo imperial pagar a conta que D. João VI contraiu com a Inglaterra quando teve que vir às pressas lá do Castelo de São Jorge para a colônia mais próxima que Portugal tinha, que era exatamente o Brasil. E como D. João VI teve que retornar para Portugal, mais ou menos 8 a 10 anos depois, deixou aqui o filho dele, Pedro I, mas contraiu uma conta muito grande, que é por conta exatamente desses equipamentos que o Brasil foi obrigado a comprar. Engenhos, pontes, galpões metálicos. Tudo isso era para promover, de certa forma, o povoamento no interior do país. E aqui no Maranhão, aqui no nosso litoral, as regiões que foram contempladas foram onde tinham engenhos que já produziam açúcar. Foi o engenho de Central, o engenho de Sansapé, principalmente. Depois é que veio o engenho de Pindaré. Mas veja você, como o engenho de Sansapé era nessa época, em 1863, já produzia o açúcar, ele pela importância que tinha, teve que ceder essa turbina anos depois para um engenho novo que o Império estava construindo em Pindaré, que é o engenho de São Pedro. E nesse deslocamento da turbina do engenho de Sansapé para o engenho de Pindaré,
utilizou para isso a mão de obra escrava. E como os escravos já vinham se revoltando, até por conta de todas as manifestações que haviam por parte de poetas, escritores, jornalistas, como Gonçalves Dias, como Zé de Alencar, como Celso Magalhães, inclusive, era daqui. Só para você ter uma ideia da importância da relação histórica que o engenho de Sassapé tem com este fato, e muitos outros ainda, que se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de informar, porque eu sou um filho de Sassapé. Os meus olhos se abriram em Sassapé. É em Sassapé que meu umbigo está enterrado. Foi exatamente no dia de moagem que eu nasci. E talvez seja por isso que minhas raízes continuam presas a toda essa história. E eu tenho prazer em divulgá-la. Então, como os escravos foram levando essa turbina para o engenho de Pindaré, eles se revoltaram com todo aquele esforço que eles vinham fazendo e não chegaram no destino. Agora está sendo encontrada a turbina. Eu não tenho dúvida, estarei pronto para informar a fonte que se fizer necessária de da origem e de toda a utilidade que era essa turbina aqui no engenho de Sassapé. Ela chegou a trabalhar aqui em Sassapé, não durante muito tempo, mas exatamente para triturar o açúcar bruto que produzia. Eu, menino, ainda vi a produção deste açúcar e não cheguei a ver a turbina porque eu nasci anos depois. Mas quero lhe dizer, amigo Gilvan, que eu não tenho dúvida que essa turbina, que eles estão chamando de material encontrado, mas foi exatamente a turbina que saíra do engenho de Sassapé. Veja você, tamanho era a importância desse equipamento, que Viana só desanexou Penalva, ou melhor, Viana desanexou Penalva por lei imperial, a lei número 955, do dia 21 de julho de 1871, porque Penalva estava sendo transformada de freguesia para vila. E essa transformação de freguesia para vila foi condicionada ao engenho de Sassapé ficar sob o domínio e administração de Viana. Anos depois é que foi desanexado, exatamente por força dessa lei. Então, era tamanha a importância do engenho de Sassapé, até por conta dessa turbina, que chamou a atenção de interesses do engenho de Pindaré, que foi construído muito depois, e aí conseguiram remover essa turbina do engenho de Sassapé com destino para o engenho de Pindaré. Acredito que não chegou, exatamente por conta da revolta da mão de obra escrava, que não aceitava a turbina sair do engenho de Sassapé, embora fosse a chibata, fosse a chicote que eles trabalhassem. Mas era tão importante a turbina para o engenho de Sassapé e provocou a revolta dessa mão de obra. E acredito que tenha muitas outras coisas para me lhe informar, mas estou aqui pronto para responder a sua pergunta. Diga. Doutor, eu lhe pergunto, essa mão de obra escrava que o senhor falou que foi usada para transportar essa turbina, eles usaram qual a via para poder levar até essa região? Muito fácil. Via lacustre e fluvial. Deixa eu lhe explicar um detalhe. A Companhia Geral do Comércio, que foi a empresa criada pelo governo da província, pelo Império, exatamente para negociar o que importava e o que exportava, inclusive a mão de obra escrava, ela teve uma importância muito grande em relação ao engenho de Sassapé, porque os jesuítas eram que montavam esses engenhos. E como feitor e capataz dessa mão de obra vinda lá de Guiné, na África, para Sassapé, para o engenho de Sassapé, foi administrada por um feitor chamado Braulio Celso Magalhães. Você sabe quem era esse homem? Era o pai de Celso Magalhães. Celso Magalhães, que foi de uma importância extraordinária. Ele fez publicações em Viana, ele começou estudando em Viana, depois São Luís e depois Recife. E voltou promotor, como promotor ele foi daquele caso importante, onde ele condenou a baronesa, mulher do barão de Grajaú,
e que depois perdeu o emprego porque o Barão do Grajaú se tornou governador da província e a primeira retaliação que o governador da província, Barão de Grajaú, fez foi demiti-lo. Então, veja você, como essa relação é importante do engenho de Sansapé com toda essa história, todo esse contexto, porque foi o pai de Celso Magalhães, morando num povoado aqui chamado de Descanso, na época distrito de Viana, que montou, que construiu o engenho de Sansapé. Viu? Essa turbina, embora tenha chegado mais tarde, mas tudo isso foi utilizado pela mão de obra do pai de Celso Magalhães, dos jesuítas e missionários jesuítas e a mão de obra e os escravos. Então, o caminho que eles fizeram foi Lago de Viana, ou seja, pelo porto, que hoje, inclusive, esse porto até me pertence, que é Canindé, ali havia um porto, exatamente para embarcar o açúcar que era exportado para a Europa. Açúcar esse que ia para São Luís, de São Luís ia para Tutóia, de Tutóia para a Inglaterra. Então eles saíam, pegavam o Lago de Viana, pegavam o Rio Cajari, pegavam a boca do rio, aí dobravam à direita para o Rio Pindaré. Então foi exatamente entre o Rio Pindaré e Pindaré, propriamente dito, que a turbina foi na certa, acho que por algum motivo, razões talvez da própria revolta desses escravos que estavam fazendo um esforço extraordinário, abandonado lá no mato dentro d'água. Ô, doutor Evaldo, Diga. doutor Evaldo, essa peça ela foi encontrada através aí de uma expedição que existe lá na região de Pindaré, que é formada por várias pessoas. E, inclusive, saiu uma matéria na TV Mirante falando que eles estão aí procurando alguns outros estudiosos, né, para saber a procedência. E, pelos seus relatos, o senhor conhece muito bem essa história. Eu lhe pergunto, já fizeram algum contato com o senhor, ou o senhor já fez com eles a respeito desse achado, para o senhor passar essas informações que o senhor tem a respeito dessa peça, porque além dessa também tiveram outros achados que podem fazer parte também desse tempo imperial? Olha, farei isso com todo prazer. Estou sendo procurado em primeira mão pelo amigo James. Mas veja você, eu tenho um blog onde eu divulgo periodicamente assuntos diversos, relacionados com a história de Penal, a história de Viana e com a história do próprio Maranhão. E farei isso com todo prazer se procurado for. Estou disponível através do meu contato pelo meu Zap, pelo meu WhatsApp, pelo meu celular, pelo meu blog, na forma que vier, assim como você está fazendo. Terei todo o prazer de atender qualquer outra fonte que estiver interessada. Como é que o senhor ficou sabendo desse achado? Eu acho interessante, estou empolgado, estou com o coração na mão, porque não estou em lágrimas, porque eu procuro ser forte, mas esse assunto toca muito comigo. Por que toca muito comigo? Porque eu nasci ali. É como eu disse para você, foi lá em Sansapé, no dia de moagem, que meus olhos se abriram para a vida. Então eu não posso deixar de fazer outra coisa. Estudei Direito, sou advogado, orgulhosamente reconhecido, porque mereci homenagens públicas, não só aqui na minha terra, como em São Luís e em São Paulo. Então essas coisas todas me engrandecem muito, porque eu não sou importante, mas até reportagem da Rede Globo eu já mereci. Não sobre esse assunto, sobre outros assuntos. Ô, doutor, eu lhe pergunto como é que o senhor ficou sabendo dessa informação, desse achado? Como é que chegou para o senhor essa informação? Chegou através de uma reportagem que a Mirante fez recentemente, ontem ou anteontem, e me informado aqui pelo amigo James. Aí eu que já escrevo muito sobre essas coisas, aproveitei para poder me colocar à disposição de quem quer, do interessado que se fizer necessário. Ok, doutor Evaldo, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. A gente sabe que você é um conhecedor da história, não só de Penal, a história de Viana e do estado do Maranhão. É um pesquisador também, escritor. Quero agradecer aqui a sua participação e dizer que vamos procurá-lo em um outro momento para a gente conversar mais, bater um papo, falar um pouco aí dessa e de outras descobertas aqui da nossa região. Gilvan, não tem hora, estou disponível para você a qualquer tempo. Muito obrigado. Eu aqui fico agradecido por merecer essa oportunidade para esclarecer um assunto que eu tenho certeza que é de importância do Instituto Histórico do Maranhão. Estou à disposição.
Muito obrigado. Um abraço, bom dia. Um abraço também ao nosso colega James Cunha, que fez aí essa ponte, né, conosco aí, e o doutor Ivaldo Castelo